E aí, amigos, tudo bem? Sou Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Galera, acabei de ver o jogo domingo à noite, não estava em BH esse fim de semana, então agora que eu consegui ver o jogo para fazer dar meus pitacos, né, no que aconteceu na partida. E Paysandu e o América fizeram um jogo digno de quem está na zona de rebaixamento, na minha opinião. Um jogo muito fraco tecnicamente, deixou muito a desejar. O América, eu esperava mais do América. O Paysandu vem de uma crise brava, perdeu o último jogo em casa e eu esperei, na América não conseguiu aproveitar a oportunidade de afundar mais o nosso rival, né? Bom, a América entrou em campo com a mesma escalação, praticamente a mesma escalação do último jogo contra o Operário. Gustavo, Júlio, Ricardo Silva, Lucão e o Elbert, que ele entrou, quer dizer, a mudança foi essa, o Paulinho, né, saiu para entrar do Elbert, mas ele ficou pouco tempo em campo. Dalbert, desculpa, Dalbert. O meio campo com Diniz, Amaral e Elizari. O ataque com Stênio, o, o nosso centroavante Arthur Souza e o Willian do Bigode. Bom, o time entrou até no início, o jogo meio morno, o América tentava dar umas estocadas, depois o jogo foi esquentando, fomos lá e cá, a gente conseguia articular boas jogadas, a gente finalizava mal, não finalizar por gol, a gente não conseguia terminar jogadas com possibilidades de finalização. O time do Paysandu chegou algumas vezes dentro da nossa área, bobagens nossas de segurança da nossa defesa, mas o jogo foi fluindo no primeiro tempo eu achei o América melhor no primeiro tempo do que o Paysandu. Achei o América teve mais possibilidades de criar chances de gol, né? O Stênio, a hora cair na direita, a hora cair na esquerda, o Stênio movimentou muito no nosso ataque, tanto na direita quanto na esquerda. O Amaral fez outra boa partida do Amaral. O Amaral fez uma boa partida, gostei da apresentação dele. A gente sofria, a gente começou, uns 15 minutos em diante, a gente começou a sofrer pouco as investidas do Paysandu, a gente não conseguia neutralizar quase todas. Em compensação também, a gente, foi pouco efetivo no ataque, a gente não conseguia incomodar a defesa do Paysandu de forma que ela ficasse preocupada, exigisse do goleiro uma grande defesa ou coisa parecida. Só no chute do nosso centroavante, que o goleiro fez uma boa defesa, mas no mais o América e o Paysandu fizeram um jogo bem amarrado, bem restrito, né, ao meio campo. Eu achei que o Elizari fez uma boa partida no primeiro tempo, ele conseguia articular, alinhar jogadas, mas o nosso ataque não conseguia fomentar isso em gols, principalmente o Willian do Bigode, muito lento, muito burocrático no jogo dele, ele não conseguia dar vazão, ele não conseguia dar prosseguimento a uma jogada. O Stênio mesmo foi um pouco abaixo das outras partidas nesse jogo contra o Paysandu, mas mesmo assim foi o melhor jogador nosso na minha visão em relação no ataque. O nosso centroavante não conseguia fazer grandes jogadas. O Arthur Souza, ele movimentou muito, mas não recebia bola em condição de finalizar. Ele chutou uma vez pro gol, mas não tinha possibilidades, né? Mas a gente começou, o Dalbert começou bem no jogo, mas logo aos 13 minutos ele sentiu uma contusão posterior da coxa, provavelmente vai se volta lá para o final do campeonato. Contusão de coxa posterior, demora e como tem condição, como tem a América tem contusão muscular, né? A América está sofrendo muito contusões musculares nesse segundo turno, né? Já sofri de outras contusões, mas agora muscular está sendo uma constante. O América sempre perde jogadores
por contusões, principalmente os dois laterais de duas posições carentes na América, né? O Maguinho, que vinha sendo uma boa figura do América, parece que nunca teve uma contusão muscular e teve agora no América. E o Dalbert, parece que esse sim tem um histórico de lesões, mais uma vez sentiu, ele me parece ser um bom jogador, mas com um histórico de lesões complica muito o aproveitamento dele, né? Ele entrou, estava bem no jogo, ele estava mais aceso do que o Paulinho, ele é mais atrevido do que o Paulinho, tem mais personalidade para ir para frente do que o Paulinho. O Paulinho se joga muito para trás, ele não estava tentando buscando o jogo, mas infelizmente sentiu a contusão e não conseguiu jogar. O Paysandu tentando jogar bola, mas o jogo foi bem fraquinho tecnicamente, sabe? Bem ruinzinho para falar alguma coisa no primeiro tempo. Então, terminou 0-0, a gente ligeiramente melhor, a América tinha a América ligeiramente melhor, mas nada assim extraordinário, né? De melhor. E aí, os times vão pro intervalo. Eu achei que o do Bigode não voltaria, que o Bigode estava uma nulidade no nosso ataque, não conseguia fazer nada. Jogadas todas morriam no pé dele, mas o Alberto Valentim não fez a substituição, voltou com o mesmo time. E o Paysandu fez uma substituição. Eles modificaram a forma de jogar e fortaleceram o meio de campo deles. E aí, o segundo tempo, a gente começou a ter problemas, porque o Paysandu começou a congestionar, começou a dar problemas de saída do América. A América ficou sem saída de bola, começou a ter dificuldades, começou a entregar a bola para aquele filme que a gente já via com os outros, até começou a acontecer, começar a entregar a bola para Lucão e Ricardo Silva fazer lançamentos. É isso, e uma vez ou outra até pode ser, mas se a única jogada de saída complica um pouco pro América, porque eles não têm essa. Não é toda hora que eles vão acertar o lançamento, né? Então o Paysandu começou a dominar mais o meio de campo. O Alberto Varandim fez uma substituição aos 16 minutos, que eu não entendi. Ele tirou o Stênio. Mesmo o Stênio não fazendo uma partida como ele vinha fazendo antes, mas ele era o nosso jogador mais agudo, mais que preocupava mais as defesas, buscava a bola. Eu acho mais ele não fez uma boa partida, porque não tinha ninguém para dialogar com ele assim, para fazer uma tabela, alguma coisa. Ele tinha que pegar e driblar um, dois, para tentar fazer alguma coisa. E ele tirou o Stênio, colocou o David, não sei, tirou o Júlio e colocou o Samuel. Fez duas substituições. Como o Paulinho entrou no primeiro tempo no lugar do Dalbert, né? Provavelmente por isso que ele não voltou já com a substituição do intervalo. Mas retirar o Stênio para mim não foi a atitude correta, que aí nós perdemos de vez a preocupação do Paysandu com o nosso ataque. Aí eles vieram com tudo para cima da gente e a gente começou a ter problemas. Não que ele chegasse toda hora na frente do gol, longe disso. O nosso goleiro fez duas defesas no segundo tempo mais importantes, mas eles não chegaram para finalizar. O Valentim consertou um ponto positivo. Ele consertou aquele queijo suíço, que era a defesa do América, cheio de buraco, né? A América, a gente jogava, todo mundo conseguia chutar, todo mundo conseguia arrematar de longe no América. E dessa vez a gente conseguiu controlar mais isso, conseguiu fechar, mas o América, na hora que ele viu que ele não conseguia mais articular as jogadas ofensivas, o que ele fez? Como ele viu, acho que ele sentiu que ele fez uma bobagem tirando o Stênio, ele mudou o esquema de jogo. A gente estava no 4-3-3, às vezes que eu vinha com 4-4-2, dependendo do olho do Bigode chegando mesmo, mas o olho do Bigode hoje foi nulo, não conseguiu fazer nada. Ele sacou o olho do Bigode, colocou o Facundo na bandeira, sacou o Elizari e colocou o nosso zagueiro, o zagueirão que veio da Ponte, o Fernando, se não me falha a memória, é o Fernando mesmo o nome dele, né? Desculpa, o Emerson. O Emerson entrou, o Emerson no lugar do Elizari. Aí ele muda, ele vai para um 3-4-3, que eu acho errado ainda, eu acho que se você tá perdendo meio de campo, cara, você pode até colocar 3 zagueiros para aproveitar os laterais, mas jogar com 3 atacantes, principalmente quando você coloca o Facundo, que é outra nulidade, não conseguiu criar nada, não consegue acertar uma jogada, parece que tem medo de participar de jogadas ofensivas. Eu entraria com mais um meio campo. Eu não sei porque o Iago Souza sumiu dos últimos 2 jogos, não entrou. E ele é um jogador que fortalece o nosso meio-campo. Não é a solução, mas ele fortalece o nosso meio-campo. E você fazendo um 3
5-2, acredito que a gente teria mais chance do América chegar mais à frente. Ele trancou o time com 3 zagueiros atrás, colocou o Samuel também, que no lugar do Júlio, né? E o Paulinho, mas tanto o Samuel como o Paulinho não dava essa vazão e não conseguiu fechar o meio. Aí nós perdemos o meio de vez, porque praticamente ficou Cauã Diniz e o Amaral sozinhos no meio campo, porque o Samuel nem o Paulinho conseguia dar essa ajuda para eles. O nosso ataque, entraram o David da hora, né? O David da hora e o Facundo. Mas ainda, só quem parecia para jogar era só o Arthur, que estava desde o primeiro tempo. O Arthur corria, parecia, movia para o lado do outro. Os dois que entraram no segundo tempo, pouco fizeram, pouco produziram, muito mal, muito mal. Não gostei da entrada dos dois, porque o cara estava jogando, o calor, parece que estava 34 graus lá no Pará, e o nosso Arthur, desde o primeiro tempo, correndo mais do que os dois que já tinham entrado no segundo tempo. Isso, para mim, é inadmissível. Inadmissível os dois Facundo. E o David teria que estar com mais gás, mais apetite, mas era o Arthur que corria. No final, ele não tinha mais pernas para correr, porque não dava mais. Era ele que buscava a bola. E tentava tabelar e não aparecia ninguém, porque o Stênio tinha saído. E os dois que entraram não corresponderam. E aí foi um jogo, o time deles começou a alçar a bola na área. Nossas defesas, por mais que teve alguma outro pichotada ali, mas se comportou bem, eles não conseguiam arrematar de dentro da área, provavelmente. Fizeram chutes de fora da área, mas de dentro não conseguiram fazer. E um 0-0 melancólico, acho que a gente perdeu 2 pontos. A gente poderia ter ido com mais ter mais ousadia, ter mais vontade de vencer, não se contentar porque o América terceira no final, o goleiro tomou o cartão amarelo, parecia que estava contente, não entendi essa estratégia do empate, a gente precisava da vitória urgentemente, não entendi a estratégia do América de ficar com a bola cozinhando o jogo. Mas para quem, por isso é um dos motivos que eu não gosto muito do trabalho do Valentim, é isso, ele se apega muito, ele tem medo de arriscar e pontuou mais uma vez, ele só teve uma derrota desde que chegou, mas teve vários empates, somente uma vitória também. É uma derrota e uma vitória. Empate para a gente, nesse momento, não vai resolver muita coisa, não. A gente precisa vencer jogos, e esse era um jogo que tínhamos possibilidade de vencer, e não fizemos por onde vencer. Foi um jogo muito ruim, mas o Paysandu também não fez por onde vencer. Foi um jogo de zona de rebaixamento, assim, bem clássico, né? Muito ruim jogo, os times muito mal. Eu só destaco a nossa defesa, que não tomou gol, ponto a destacar a nossa defesa. Cauã Diniz e Amaral, que fizeram outra boa partida. O Elisário, até quando teve fogo, esteve bem. Mas do Bigode, os dois que entraram da hora e Facundo, meu Deus, muito ruim, muito fraco. A gente precisa rever isso aí. E quando sair algum no meio de campo, o Iago Souza ele entra bem. Não é a solução, é muito jovem ainda, mas ele dá mais produção que David da hora, que Facundo, que o Tite Ortiz, que entra, de vez em quando entra. Eu prefiro o Iago Souza do que eles, porque ele participa do jogo, ele chama o jogo, ele combate, ele incomoda o adversário. Agora, próximo jogo, Curitiba em casa. Como não vencemos, é obrigação vencer o líder do campeonato. Não conseguimos vencer o Lanterna, porque não jogamos bem, não tivemos ousadia, não tivemos qualidade para vencer. Agora nós somos obrigados a ir para dentro de casa tentar vencer o líder. E não vai ser fácil, uma parada duríssima para o América. E o cerco está diminuindo. A nossa margem só está diminuindo a cada rodada e o cerco está se fechando em relação ao rebaixamento. Então, extremamente preocupado, muito preocupado, e vamos que vamos. Domingo que vem, 4 horas da tarde, horário bom, dá pra gente ir, mas com todos os pés atrás possíveis, América e Curitiba. Galera, foi isso. Jogo muito fraco, não tem nem muito o que falar, jogo muito ruim. E torcer para que o América melhore e o Valentim tenha um olhar melhor para o jogo, porque com a Facundo, David da hora, não vão ser. E nem começando com o Bigode, tá? Bigode muito mal. Não. Ele teve um lance no segundo tempo que o cara escorregou, ele pôs a bola na frente, o cara
levantou, correu, passou na frente dele, tomou a bola. Não tem pique mais para jogar. Ele jogando aberto pela esquerda, não tinha condições. Beleza? Um abraço, galera. Vamos aguardar, ver se a gente vence o Curitiba para a gente dar uma respirada. Falou? Um abraço, galera.